Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo pra sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratica então para sempre este amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo pra sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratica então para sempre este amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. À la portuguesa. Boa noite. Jantei correndo para vir estar com vocês. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti.
Tanto sofrimento à minha volta, quantos corações enfraquecidos, tantas dores e desilusões, quantos neste mundo estão perdidos. Vejo lágrimas cair dos olhos, dos corações o amor se afastando. O homem busca paz aqui na terra, e a guerra pelo mundo se alastrando. Mas se eu trago em mim o desejo de amar, praticando a caridade, muito posso ajudar. Mas se eu trago em mim a semente desse amor, que brota dentro do meu peito e se abre como uma flor, mas eu sou capaz de fazer a diferença. Hoje eu sei que a lei de Deus está na consciência. Mas eu sou capaz de fazer a diferença. Hoje eu sei que a lei de Deus está na consciência. É com você, tia Célia. Obrigada, Antônio. Muito agradecida. Que Jesus continue abençoando sua vida. Para você cantar para nós. Vou aprender, vai deixar. Boa tarde, boa noite a todos. Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, né? A Maria João, a Maria Helena. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento de aprendizado, a mais esse encontro de forma virtual, mas que estamos conectados uns com os outros. Como Antônio já fez a harmonização, temos a certeza da presença de Jesus, dos bons espíritos, inclusive da nossa querida irmã Amélia Rodrigues entre nós, para juntos estudarmos mais um capítulo do seu livro. Nesse momento, nós agradecemos a Jesus e aos espíritos amigos pela assistência, o auxílio que nos dá sempre e em todos os momentos de nossas vidas. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos com a nossa irmã Andréia Milena, a nossa trabalhadora, presidente atual da Casa do Evangelho. E Andréia vai falar hoje o capítulo 8º do livro Pelos Caminhos de Jesus. E tem como tema... Eita, Andréia, acabei esquecendo, mas eu vou lá pesquisar, viu? Na pesca. Andréia vai falar para nós o capítulo 8º do livro Pelos Caminhos de Jesus. E esse capítulo 8º fala sobre a era do amor, né? A era do amor. Antônio acertou na música, viu, Antônio? Seja bem-vinda, Andréia. Fique à vontade para você discorrer o tema desse capítulo, que Amélia Rodrigues possa te inspirar. E sejam todos bem-vindos. Assim seja. Boa tarde a todos. Esse capítulo, sem dúvida nenhuma, eu achei belíssimo. Quem leu, quem teve a oportunidade de ler. Tanto é que eu vou ler alguns trechos, faço questão de ler, principalmente pelas respostas que o Mestre Jesus concede, né, a este fariseu.
mas é belíssimo, é inspirador para todos nós. Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês, a presença da espiritualidade amiga, que sem dúvida nenhuma aqui está acompanhando cada um de nós, que possamos hoje, como qualquer dia de estudo, auxiliar aqueles que a espiritualidade nos traz com o intuito de aprender junto conosco, né? Estamos aqui num processo de aprendizado. E o capítulo começa assim: o dia fora especialmente cálido. Mesmo ao declinar da tarde, permaneciam no ar as correntes tórridas que sopravam desagradáveis. A mensagem de libertação espraía-se por toda parte, já impossível de ser detida. Ou seja, se derramava, expandia-se, né? Todo aquele conhecimento, todo aquele amor que o mestre trazia em suas ações, em seu conhecimento, e podia passar para todos nós. O mestre conseguira tornar-se a esperança das multidões, saturadas pelos sofrimentos e sem mais amplas aspirações em relação ao futuro. E até hoje nós temos ainda esse olhar, muitos de nós, principalmente aqueles irmãos que vêm numa condição de grande sofrimento, como um teste, como uma expiação ou uma prova, ele vem para demonstrar para nós que devemos nos manter firmes neste olhar de seguir adiante, de alimentar o amor dentro de nós, porque essa é a verdadeira cura para todos nós. Aprender a amar. Todos o viam como uma resposta de Deus a inúmeras necessidades da criatura humana. Lembremos-nos que naquela época, como até hoje, há quem enxergue a Deus como um ser punitivo, como um ser que persegue a seu bel prazer, determinando quem deve seguir um caminho melhor e quem não. Quando, na verdade, Jesus nos traz um outro olhar. Ao tempo, no entanto, o seu verbo derramava bênçãos de paz e alento entre os sofredores. Então, Jesus chegou como um revolucionário naquela época, né? Não pretendendo mudar as leis, obviamente, mas trazendo para nosso conhecimento que Deus é amor. É um ser iluminado, puro de amor, repleto, ao qual nós não temos dimensão de compreender a profundidade de Deus. Estamos aqui como seus filhos, como suas criaturas, buscando no íntimo, inconsciente ou conscientemente. Nossa busca é sempre atrás desse Pai amoroso, desse Pai luminoso, daquele que nos deu a vida, que nos deu a oportunidade de existir. Representando através de Jesus toda a sua luz, todo o seu amor. E ele vai trazer aqui, mais adiante, ela, na verdade, nossa irmã Amélia Rodrigues, uma conversa de Jesus com o fariseu. Mas antes de adentrarmos nessa parte, me remeteu ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, a lei de amor. Eu me lembrei de Lázaro, quando eu comecei a iniciar a leitura, né, em determinado momento. Então, para rememorar, e eu peço àqueles que puderem, leiam, porque, sem dúvida nenhuma, a instrução de Lázaro é belíssima, né? Muito profunda, e traz para nós reflexões que nos fazem realmente voltar os olhos para nós mesmos. Porque o que nós pecamos, a palavra talvez não seja essa, no fato da gente não olhar para si mesmo. Da gente não buscar compreender, mesmo que superficialmente, as nossas faltas diante da nossa existência, diante da vida.
né? Então, ele começa assim, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mas avançado e corrompido só tem sensações. Instruído e purificado tem os sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentimento vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimentos. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves, vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou estas palavras divinas, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, eu vou ler só esse parágrafo, porque eu acho ele imprescindível para nós entendermos o que realmente Jesus quer nos passar sobre o amor. Porque ainda grande parte das criaturas enxergam o amor superficial, material, né? Não é esse amor que nos propõe o Mestre, que é um amor de transformação, de dentro para fora, né? No sentido mais profundo. E aí, nós vamos voltar ao nosso capítulo, para iniciarmos, na oportunidade, leniam os corações, os ensinamentos a respeito do amor, do perdão, das ofensas e da compreensão das faltas do próximo, provocando acirrados debates entre seus adversários gratuitos, que o acusavam de contrariar o estudo legal vigente, herança enfermiça dos princípios de Talião. Então, o nosso irmão, que nós vamos conhecer logo mais adiante, que é Natan Ben Assad, ele era um fariseu muito conhecido, ele era duro e, como todos que se julgavam senhores, doutores da lei, ele era impiedoso nos julgamentos que ele participava. E pelas condutas excessivamente austeras, ele procurou Jesus. Ele quis combater a Jesus. Então, a era do amor trata-se disso. A lei de Talião, nós sabemos que é um princípio de justiça que vinha estabelecer, né, a pena como retribuição, né, aquela proporção, olho por olho, dente por dente, né, e muito embora acredita-se que é associada ao Código de Hammurabi, na verdade, porque eles registraram por escrito, isso já vem, essa lei já existe anteriormente a ele. Então, ele começa assim, tu ensinas, olha a forma como ele chega, né? Arrogante, né? Diante do mestre. Ele pergunta com desdém, o amor irrestrito e o perdão incessante, em quaisquer circunstâncias e a todas as pessoas? Aí Jesus responde, sim. Do contrário, não é legítimo o amor que se limita às circunstâncias e circunscreve a indivíduos especiais. O verdadeiro amor é uma atitude interior que se expande como acontece com o ar, que a tudo e a todos vitaliza. Olha que resposta perfeita. E ele continua, né, no nosso Natan. Mesmo aqueles que fomentam ódio, que se tornam execrados pelos crimes que perpetuam, sem dúvida, a todos estes. Porquanto mais do que a outros, eles se encontram enfermos e necessitados, carecendo da terapia do amor, a fim de se recuperarem do mal que os aflige, tornando-se, então,
cidadãos úteis ao conjunto social. Imaginemos se não houvesse amor no planeta em que nós nos encontramos. Se a ignorância prevalecesse, se a lei de Talião ainda estivesse vigente em todos os planetas, em todos os países, perdão. Imaginemos que ainda existem locais em que se cumpre essa lei. O que seria de cada um de nós? Estaríamos ainda numa questão de estagnação naquela época? Porque o amor, ele abre, é um descortinar dos olhos. Ele permite que a gente olhe para o outro como se fosse a si mesmo. Porque ele dá aquela permissão a você de escolha. Eu amo, eu quero fazer o bem. Eu promovo o bem na vida das pessoas. Mas o amor, de forma banal, ao qual nós ainda estamos habituados a ver e a vivenciar, ele é egoísta. Ele pensa em si. Ele não permite que você estenda a sua mão para o outro. Apenas para aqueles cuja vantagem retorna para você. O amor desses missionários que vem e deixa tão claro aos nossos olhos que talvez, certamente, não teríamos a mesma condição, ou não estamos ainda nesta condição, de aceitar determinadas situações e lutar, porque a gente acredita, nós acreditamos que somos capazes de tudo e somos, mas muitas vezes fraquejamos diante de uma situação que nos fere intimamente. Amar é perdoar. Perdoar no sentido de compreender que o outro ainda talvez não tenha a mesma condição de enxergar como nós, que já estamos numa condição mais avançada. Amar é se estender de mão, de servir, sem esperar uma obrigada. Nós esperamos, eu espero ainda uma obrigada. Eu não posso mentir. Eu sei que eu não devo, mas tem momentos que eu gostaria de receber um obrigado. Acho que todos nós somos assim. Porque ainda há a vaidade, ainda há o egoísmo, ainda há os sentimentos inferiores, o orgulho que habita dentro de nós. Não são situações que serão vencidas rapidamente, nenhum processo ao qual nós estamos aqui a perpassar, iremos passar futuramente, é fácil, é simples, é rápido, porque demanda esse olhar para si mesmo, que hoje a doutrina nos traz como autoconhecimento, uma necessidade de se autoconhecer, né? De se descobrir e de se melhorar. Trabalhar essas faltas que ainda existem dentro de nós para nos melhorarmos e seguirmos adiante. Nós não precisamos nem devemos ter pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. É um velho ditado, né? Nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos a buscar. Firmeza, porque não é fácil. Quando você se propõe a se modificar, a se transformar, a primeira coisa que acontece são os testes, que nem sempre você vence. Porque esses testes vêm para lhe mostrar a que pé realmente você se encontra. Porque nos imaginamos sempre os melhores, as melhores pessoas, as mais simpáticas, as mais queridas, mas não necessariamente é isso, é dessa forma. Então, olhar para si e começar a compreender que nós temos faltas é importante para darmos o próximo passo. O nosso irmão, obviamente, assim como muitos em sua época, assim, enxergava a Jesus como alguém que veio para modificar a lei, para transformar tudo a seu bel prazer. E não é assim que as coisas funcionam.
Não foi assim. Não foi esse o objetivo do mestre. E ele deixou claro. Nós precisamos seguir os nossos próprios passos, as nossas próprias escolhas. Mesmo que sejam erradas, mesmo que sejam certas. Porque são vivências as quais nós vamos aprender e desenvolver, evoluir interiormente. Então, eu não posso dizer, eu não errei, eu não estou sujeito ao erro. Eu estou sujeito ao erro todos os dias, 24 horas por dia, como eu estou sujeito ao acerto 24 horas por dia. Mas eu tenho que compreender que quando eu errar, e eu perceber que eu errei, eu devo assumir. Primeiro para mim, para depois para o outro. Eu não posso me ocultar das minhas faltas cometidas perante o meu irmão. É assim que a gente se transforma. Quem não pecou, que atire a primeira pedra. É muito clara para mim, é a minha compreensão, Andréa, desta fala de Jesus. Eu errei? Errei. Hoje eu sei que eu errei. Não me compete mais, tendo essa compreensão, errar por vontade própria, sem lutar comigo mesmo, para vencer. O amor, ele abrange todos os caminhos que nós escolhemos. Porque por mais mal que eu venha praticar, há alguém que me ame. Há alguém que tente me ajudar. Então, mesmo na escuridão, alguém vai lembrar de mim. Então, como espíritos que nós somos, nós nos tornamos responsáveis. E é isso que eu vejo nos ensinamentos do Cristo. Responsáveis não apenas por nós, responsáveis por todos aqueles que caminham junto a nós. Porque nós somos exemplos, não apenas para os desencarnados, mas para os encarnados, principalmente para eles. Nós devemos compreender que aqueles que nos odeiam, né, é uma palavra forte, mas ainda alimentam esse sentimento de ódio, que nós chamamos obsessores, são nossos professores. Porque se eles estão ali, foi porque nós permitimos, abrimos a porta, porque nós erramos, e a nossa culpa permitiu que eles tivessem acesso. Mas que eles, se eles estão aqui a nos acompanhar, que trabalhemos. Trabalhemos para nos transformar. Quantos exemplos? Vamos falar de Divaldo, com seu amigo, que levou tantos anos e ainda assim perseguindo, cada vez que ele baixava sua sintonia, esse irmão vinha. Então, nós temos que ter essa compreensão. São nossas transformações que acabam chegando ao outro, permitindo que o outro se desenvolva, perceba, eu errei. É hora de eu perdoar. Porque nós olhamos julgando. Mas esquecemos o que fizemos. O véu do esquecimento é bom por essa parte, né? A gente esquece, porque ninguém quer saber. Realmente eu não quero. Eu sei que eu fiz várias atrocidades, até porque eu fui criada simples e ignorante. Devo ter perpassado por diversas existências. Devo ter feito coisas erradas, como coisas certas. E hoje eu estou numa compreensão, como dizem os espíritos, nós estamos na nossa melhor existência. Eu estou aqui trabalhando, passos lentos, mas sem desistir. Mas eu sei, eu tenho consciência pelos estudos que nós fazemos dentro da doutrina, tudo aquilo que nos é permitido conhecer através dos espíritos, que nós não fomos fáceis no passado. Em algum momento falhamos.
e muito. Mas é como Jesus disse, olhar para frente, sem nunca esquecer que nós já erramos. Não é alimentar a culpa, porque a culpa é o que nos aprisiona, é que nos cega, nos tira qualquer possibilidade de enxergar o futuro. É seguir adiante. É trabalhar sempre. É cair e levantar. O amor é um processo de aprendizado, de desenvolvimento íntimo do espírito. Ele não é uma conquista de uma única vez. Não é. Porque eu posso amar meus filhos de forma exacerbada, exagerada, realmente equivocada, achar que estou amando e não amar o meu irmão mais próximo. Não precisa ser distante, não, até um primo. Então, Deus nos concedeu uma família. Presente melhor não há. Se tem alguém que não tenha algum problema em sua família, que vez ou outra não se tenha discussão, então esse já está numa condição muito boa. Eu parabenizo. Porque necessário se faz conviver com aqueles que muitas vezes prejudicamos, para aprender a amar, para aprender a perdoar, ter paciência, resiliência para com este, que muitas vezes não nos faz nada, mas nos irrita a presença. Olha quantas vertentes do amor, né? Porque quando a gente pensa assim, o amor, amar o próximo. Certa vez um médico me disse, já um senhor de idade, que o nosso próximo somos nós mesmos. Porque nós precisamos nos amar para amar o próximo, realmente. Então, ele até já partiu para a pátria espiritual. Então, ele nunca me esquece, ele disse, Andréa, você sabe quem é o seu próximo? Eu era bem jovem na época. Eu disse, é o meu irmão aqui ao meu lado. Não, é você. Você é o seu próximo. Você primeiro tem que se ajudar para ajudar o próximo. Seu irmão aí ao seu lado. Mas a pessoa mais próxima a você é você mesmo. Então você tem que trabalhar primeiro no seu íntimo para então trabalhar com seu irmão. Aprender a amá-lo, a compreendê-lo com suas faltas. Como ele deve aprender a amar você e compreender você com suas faltas. Então, esse processo é um percurso longo. Mas vencedores já somos. Porque sabemos que vamos vencer. Mas a escola é isso. É uma escola maravilhosa essa que nós vivemos aqui. Ninguém quer sair da escola. Todo mundo quer permanecer na escola o quanto puder. Quanto for necessário. Porque ninguém quer estagnar, não quer perder de ano. A gente, às vezes, perde de ano por ignorância mesmo, a falta de conhecimento. Mas não por vontade própria. Tantas etapas, já fomos muito mais materialistas do que hoje estamos, ainda somos. Mas, no futuro, não seremos mais. E quando formos olhar para trás, nós vamos ver o quanto percorremos, quanto aprendemos, o quanto nos transformamos, o quanto somos privilegiados por não caminhar sozinhos. Então, nosso irmão, ele permanece insistindo com Jesus, porque esse capítulo é justamente sobre essa questão dele não aceitar, como os fariseus não aceitavam, essa questão do amor, do perdoar. Ele continua. E o criminoso insensível?
não deve ser justiçado pelas cortes encarregadas de preservar a paz e a ordem, defendendo os fracos? A Jesus, justiçar não significa punir. Revidar com o mal que foi feito, tripudiar sobre as suas misérias e ulcerações morais. Justiça deve ser, antes de tudo, propiciar a oportunidade da reparação, de educação, do revel para a vida digna. Na raiz de muitos males, encontramos a ignorância como geratriz de todos esses infortúnios. Quando eu era adolescente, que eu via alguma tragédia, algum assassinato, alguma coisa muito... Eu pensei, eu acredito que talvez muitos tenham pensado também. Aquele que fez aquele mal àquela criança, que matou aquela família, deveria morrer. Quando eu entrei na doutrina espírita, que aí a gente vai estudando, como eu havia dito, nossas compreensões vão se modificando. É a questão da educação, né? Desse descortinar dos nossos olhos. Porque a gente ainda traz essa questão do Talião, né? Da lei de Talião, até determinado ponto, quando nós não temos a concepção real do amor. Hoje, eu ainda vejo muitas pessoas, inclusive, que trabalham comigo, que quando acontece uma tragédia, né, principalmente no que envolve uma criança, uma mulher, um idoso, tem que morrer. Tem que ter a lei para matar, ele tem que morrer. Se ele não matou, ele também tem que morrer. Ele tem que pagar. Então, e a gente tenta, né, orientar, mas a pessoa às vezes não compreende, porque não é o momento dela ainda despertar esse olhar. E até isso nós temos que ter compreensão. Eu posso chegar aqui e dizer para Felipe, Felipe, você está com... Felipe, licença, vamos dizer que você tem esse pensamento, né? Vou usar você como exemplo. Eu chego aqui e falo, não, Felipe, não é assim que funciona. Jesus veio nos apresentar o amor, e aí a gente vai desenvolvendo, explicando. Mas Felipe, dentro da compreensão atual dele, ele não se permite, ele não aceita. Não é o momento dele despertar. Nesse sentido, ele ainda está muito preso. Mas isso vai fazer com que eu desista? Claro que não. Mas eu não posso forçar a mudança de olhar dele. Porque cada um de nós somos exemplos uns para os outros. E aí está a chave, para mim, da grande beleza da educação de Deus, que vem através de Jesus. Termos tantas pessoas em tantas condições evolutivas, em tantas condições morais, que permite que eu veja em Carlos algo de bom, e eu posso ver no outro algo de mal, mas eu não vou desejar o mesmo mal para aquele outro irmão. Eu vou desejar que ele desperte, que ele melhore. Porque assim nós somos. E aquele que é inferior no pensamento ainda, que alimenta essas inferioridades, vai ver no exemplo de Carlos algo a ser seguido. Se não no primeiro minuto, no momento, mas depois vai fazê-lo refletir. Obviamente, Jesus, em seu magnetismo, que nós não podemos dimensionar, ele conseguia fazer que aqueles que estivessem propensos a se transformar, enxergar realmente, sentir, vivenciar suas palavras. Mas nem todos estavam, porque sabemos, ou se amava Jesus ou se odiava Jesus. E assim é até hoje. Há quem nem conheça o Mestre. Há quem nem conheça e nem reconheça como Mestre. Ele
que nos forneceu tudo isso aqui através de Deus, né? Seu pensamento é o planeta. Tudo nos foi dado, né? E ainda somos tão ingratos. Mas vamos reverter no futuro, sem dúvida. Vamos reverter esse pensamento, essa ação. Vamos cuidar da nossa casa, enquanto for a nossa casa. Porque a nossa casa é o universo. Mas nesse momento a gente mora aqui. No futuro a gente se muda para uma outra casa, um pouco melhor, e aí a gente vai trabalhar lá. E assim por diante, vamos seguindo, como tantos outros seguiram dessa mesma forma. E aí continua o Senhor Jesus. O criminoso é um enfermo, vitimado em si mesmo por desequilíbrios que ignora. Adicionados a essa causa, há os fatores sociais, econômicos, emocionais, que fomentam a alucinação a desdobrar no crime, na delinquência. E é uma verdade. Muito embora nós temos irmãos que passam fome, frio, que estão desabrigados e não são capazes de roubar, nós temos irmãos que por necessidades que eles acreditam e realmente vêm com esse sofrimento, com essa dificuldade, não têm a força de superar. E aí se envolvem em questões inferiores e acabam falhando. Falhando. Porque é muito fácil falhar. É muito fácil você se desviar para o mal. Basta isso aqui. Mas para você seguir o bem, meus irmãos, como é difícil. Como é difícil você pagar o mal com o bem. Não é tão fácil assim. Como é difícil ter que enfrentar situações muitas vezes humilhantes e permanecer firme no caminho reto. E aí nós vemos a moralidade desse espírito que vem com esta prova e passa. Mas não é uma questão de ser fácil ou ser difícil. Por quê? É o nosso olhar. Para Marlice pode ser fácil, mas para mim pode ser difícil, porque meu olhar sempre irá se tratar da nossa compreensão do nosso olhar. Das nossas vivências, dos nossos aprendizados. Porque eu posso ser uma mãe que tenha passado para meu filho todas as diretrizes do caminho reto. E ele falhar. Ser um ladrão, ser um assassino. Cabe a mim passar a mão pela cabeça dele? Não. Mas não abandoná-lo. Buscar seguir o caminho reto. Ensinar, começar tudo novamente. Porque talvez não tenha sido suficiente. Mas jamais passar a mão pela cabeça. Jamais encobri-lo. Direcioná-lo. Quantas mortes, quanta dor acontece por besteira. Quantos espíritos se vão por conta de um tênis, por um celular, porque olhou feio, porque bateu um carro, porque parou o carro em cima do outro. Nós não paramos para analisar que nossos instintos ainda atrapalham o nosso caminhar. Nós queremos seguir a Jesus. Dizemos, eu mesmo digo,
esse difícil seguir os seus passos. Porque eu sei que alguns eu consigo, mas tem outros que ainda me são difíceis de seguir. Eu fico ali, ó, no tropeço, paro, dou uma respirada, tento. Mas tento. Porque isso é importante. É você tentar não desistir nunca. É igual aquele ditado do nordestino, sou nordestino, não desisto nunca. Mas, na verdade, serve para todos nós, espíritos. Nós não podemos desistir diante das dificuldades. Nós não podemos nos paralisar porque os outros vão julgar. Que julguem. Que julguem. Porque em algum momento eu também julguei, mas eu preciso ter um olhar para mim, sim. Eu não posso perder a minha existência. Hoje eu tenho essa compreensão. Eu não vou alcançar tudo? Provavelmente não. Mas alguma coisa eu tenho que levar comigo de melhor. Porque senão eu vou ficar na repetição, na repetição, na repetição. E nada, absolutamente nada, a não ser algo muito trágico, que me pesará muito, vai talvez me alavancar. Há espíritos que só sabem emergir quando chegam ao fundo do poço. Então, nós que somos espíritas, que temos a oportunidade e privilégio, porque não deixa de ser, de ter um conhecimento verdadeiro no que concerne que nos foi trazido através do Espírito de Verdade, daqueles espíritos de escola, que dentro do surgimento do Espiritismo, compete a cada um de nós, verdadeiramente, nos transformar. Aproveitar esse momento, não achar porque, eu sei que eu terei uma nova oportunidade. Sim, você pode ter uma nova oportunidade, mas não será como você está pensando, pode ser muito pior. E aí? Que seja pior com a consciência livre, por escolha própria. Sempre por escolha própria. Então, cabe a cada um de nós que aqui estamos escolher. Vamos seguir Jesus? Vamos seguir Jesus. Vamos trabalhar para julgar menos? Vamos trabalhar para julgar menos. Vamos trabalhar para não desejar o mal? Vamos trabalhar para não desejar o mal ao próximo. Vamos falar sobre o amor na visão do Cristo? Vamos. Vamos combater o mal dentro da nossa condição? Vamos combater o mal com oração, com boas ações. Porque o mal é transitório. Ele não é eterno. Ele tem seu tempo. E é o tempo do despertar da consciência de cada espírito. Simples. Nós já vamos chegando ao final. E aí eu vou ler uma parte aqui bem interessante. Ó. A lei de amor procede do Pai de Jesus. Causa incausada do universo, que estabelece o equilíbrio nas leis naturais como regra de felicidade de ordem no cosmo. Unir é reagir com ódio. Cobrar erro com vingança é ser pior do que o delinquente, pois que este infeliz, enquanto juiz em nome da sociedade e graças ao conhecimento que possui, deve ser sadio emocionalmente equilibrado nas suas decisões, a fim de ser melhor do que o criminoso. Somente o ódio é vingador.
e com a vingança expressa o estágio de primitivismo da criatura. Esta não pode ser trazida ao código das leis em nome da justiça. Então, que nosso olhar seja claro com relação ao amor. Porque Jesus segue dizendo que não é matando quem matou, quem assassinou, que se vai trazer o outro de volta, que se vai curar a dor da família, que se vai punir. Nós erramos, falhamos, nós temos que aprender com os nossos erros. Não através de uma punição, como a lei de Italião, mas sim através da nossa própria consciência, que é quem vai realmente nos julgar, nos condenar, e que vai nos fazer aprender pelo bem ou pelo mal. Sempre através da dor, infelizmente, quando deveria ser pelo amor. E são processos necessários. Porque você não se torna um mestre sem vivenciar equívocos e acertos. Você experiencia e aprende através da dor o verdadeiro amor. Nós dizemos que somos livres para fazer o que bem entendermos. Nós somos livres, acreditamos que somos livres para fazer tudo. Porém, Jesus, ele nos diz que, mesmo na liberdade, há responsabilidade. Amar ultrapassa os limites de ser bom. É uma conexão que nós firmamos entre a criatura e o nosso Criador, ou seja, entre nós e Deus. Que busquemos, então, no reconforto do bem, resplandecer esse amor, essa divina luz em suas ações, pensamentos. E que nunca nos esqueçamos que, enquanto a ignorância existir, ela ainda é um pretexto para justificar o mal. Muitos de nós despertamos gradativamente para o amor e promovemos o bem ao companheiro eterno do amor. A educação perpassa pela ignorância até a sabedoria, das experiências que vivenciamos e vamos transformando. E essa transformação chegam às ações regeneradoras. Isso exemplifica o amor. Jesus é fonte de conduta, diretriz dos passos, importantes aos quais somos direcionados a seguir. Ele nos acompanha em todos os nossos momentos, em todo o nosso percurso, em todas as nossas existências, visto que ele é o responsável por cada um de nós, pelo nosso aprendizado. Ele não nos julga, mas nos educa, demonstrando que o amor é o único e verdadeiro caminho a seguir. Então, eu agradeço, né? Já passei até um pouquinho 2 minutos, essa oportunidade de falar justamente desse capítulo, que é belíssimo, não que os outros não sejam, mas é um estimulador
de olhar para nós mesmos, sem dúvida nenhuma, de aprendermos e compreendermos que nós somos capazes, por mais difícil que possa parecer, nós somos capacitados e que o mal não deve ser temido, mas que nos cabe sempre orar por aquele que ainda o pratica, por ainda ser cego, por ainda ser ignorante. Porque lá atrás nós também fomos assim um dia. E hoje, graças a Deus, graças ao nosso trabalho, enquanto espíritos, estamos um pouco melhor. Muito melhor do que fomos antes. Gratidão a todos. Muito agradecida, Andréia. Nós te agradecemos pelas reflexões que você nos apresentou acerca desse tema. Estamos na era do amor. Estamos no despertar de nossas consciências para colocar em prática essa virtude. O convite da espiritualidade amiga e superior é constante para todos nós. Já vivemos muitas dores, já passamos e também já cometemos muitas dores para conosco e para com o próximo. Agora chegou o momento do exercício do amor, desse despertar, né, da nossa consciência. Muito agradecida, Amélia Rodrigues, a você. Nós agradecemos a presença de todos que estão sempre conosco nas tardes de domingo, início de noite. Nós agradecemos a Jesus, aos espíritos bondosos que estão sempre nos acompanhando, não só nesta tarefa, mas em cada tarefa que nós realizamos. Continuamos a pedir a todos nós que estejamos juntos em novas oportunidades, para juntos também estudarmos e aprendermos um pouco mais sobre esses ensinamentos. Se alguém desejar fazer alguma colocação, pergunta, ainda temos alguns minutos, e se não, passamos para Antônio fazer o encerramento. Então, é com você, Antônio. Vamos lá. Ele é o pão da vida, o ar que eu respiro, a fonte de energia, é o caminho, verdade e vida, a luz que me ilumina, o sol do amanhecer, o brilho das estrelas, o que me faz viver. Então eu vou seguindo pela estrada de luz, comigo a esperança de encontrar Jesus. Ele é o pão da vida, o ar que eu respiro, a fonte de energia, é o caminho, verdade e vida, a luz que me ilumina, o sol do amanhecer, o brilho das estrelas, o que me faz viver. Então eu vou seguindo pela estrada de luz, comigo a esperança de encontrar Jesus.
de encontrar Jesus. Se estás cansado, triste, oprimido, vem ao meu encontro, sou seu amigo, te aliviarei, te darei o pão, rogarei a paz pro seu coração. Estarei contigo por toda a eternidade. Sou a luz do mundo, sou a caridade. Vem ao meu encontro, que terás a luz. Sou seu companheiro e amigo Jesus. Vem ao meu encontro, que terás a luz. Sou seu companheiro e amigo Jesus. Fechando. Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Gratidão a